Rapaz, eu sei que muita gente fica brava aí, rasgam até a roupa, pegam pedras pra atacar. Eu sei, cara, você acha que eu não sei? Que tem pessoas aí que ficam toda cheia de ranger de dentes aí e quase chorando quando a gente fala aqui a verdade. Portanto, Deus não é Deus de mortos. Tem algum Deus um Deus morto aí, um Deus de mortos? Existe? Claro que existe, né? Porque se ele tá falando isso, né? Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Os religiosos aí, pessoal, quando morre alguém, eles falam assim que Deus matou, com Deus não se brinca? Ué, mas Deus não é Deus de mortos? Não é Deus de mortos? Eles não entendem o evangelho, pessoal. Entendeu? A pessoa morre aqui, eles acham que morreu, vai dormir, vai ficar dormindo depois que morrer, gente. Eles não entendem nada do espiritual, tá, gente? A morte é contra a vida ou é a mesma coisa, gente? É inimiga da vida, né? A morte é inimiga da vida, né? Então agora vamos lá. Jesus ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ele não falou que ele é a morte, né? Vamos lá então. Vamos lá então, né? Portanto, visto que os filhos de Deus, do Pai, que eram espirituais, tá? Compartilharam de carne e sangue. Isso aqui é interessante, a gente pode ir em Gênesis, o demônio revestindo as pessoas de carne lá, gente. Tá? Ele também participou das mesmas condições humanas, Jesus. Para que pela morte destruísse aquele que tem o poder, o império da morte, a saber, o diabo. Então o diabo que é o Deus dos mortos, da morte. Lembrando que Jesus já tirou a chave da morte do demônio já, tá, gente? O demônio, acho que em Apocalipse ele fala que ele tem a chave da morte. Aí o demônio aqui em 1 Samuel 2, ele diz assim, ó, que o demônio, né, ele faz descer a sepultura e dela faz retornar. Então o demônio, gente, vocês não sabem, no Velho Testamento, tá? Ele mata a pessoa, antes de Jesus vir, ele matava as pessoas e trazia de volta a vida. A pessoa morria, pegava o espírito da pessoa, jogava de volta aqui nesse mundo, fazendo reencarnação, tá? Ele tá falando aqui, ó, que ele faz descer a sepultura e depois faz retornar. É Sheol. Sheol é mundo dos mortos. Aí veja só. Jesus, então, pessoal, depois que tirou o império da morte do capeta, por isso que ninguém mais vê fogo caindo na cabeça de ninguém aí, porque o capeta já foi derrotado, tá? Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, tá? Então veja que depois que Jesus tirou o império da morte do Lúcifer, né, a gente agora morre uma só vez, pessoal. Então Satanás, ó, que é o Deus desse mundo. Satanás que é o Deus desse mundo. Então contra isso não tem discussão, né? Vós que segue o império da morte, do Deus destruidor, tá? Tendes por pai o diabo. E vocês querem fazer a vontade dele. Quer falar que matar é legal. Matar é maneiro. Sodoma e Gomorra lá, Jesus protegeu Sodoma e Gomorra, tá? Defendeu, falou bem. Agora você vê os religiosos falando mal aí de Sodoma e Gomorra? O demônio destruiu Sodoma e Gomorra. Jesus falou que se ele fosse em Sodoma, ela estaria de pé até hoje. Aqui, pessoal, ó. Aí eles viram que estavam nus, né? Aí colocaram folhas para se vestir, né? Aí o demônio foi lá e vestiu eles de peles, tá? Aí eles falam que é roupa, tá? Tá bom? Aí vai falar que é roupa, que o demônio foi lá, matou uma ovelhinha, fez roupinha pra eles, mas não é não, tá? É carne. É carne. Aqui, pessoal, ó. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A carne e sangue não herdam o reino de Deus, tá? Eis que vos digo um mistério. Que mistério é esse? O demônio revestiu a gente de carne. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos. Que só pensam nas coisas terrenas. Na carne, no materialismo. Então, o ventre. Você enche sua pança aí, porque você tem que comer, senão você morre de fome, né? Porque nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades, os demônios que controlam esse mundo aqui, tá? Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Este mundo é tenebroso, tá?
O demônio, ele diz o seguinte, gente: não se deve permitir que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida. O demônio não quer que você tenha vida. Eu posso te mostrar outro versículo, tá? Aqui, ó. Então o demônio deu leis más e mandamentos que não produzem vida. Assassinar criança, fazer guerra contra os outros, matar, derramamento de sangue. Olha aqui, ó. Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, tá? Quem vai fazer isso aqui é Jesus, tá? Porque o templo de Deus, que é vós, é santo. Eles falam assim, Deus vai fazer um monte de coisa aí. Não, não. É Jesus. Eles odeiam Jesus, tá? Por isso que eles nunca vão falar pra você que é Jesus que vai sentar a bota. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Mas tem um pessoal aí que odeia o Pai e o Filho.